Bom dia, sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo, seja bem-vindo. Eu quero de verdade hoje explicar para você o que é o Diário de Bordo Origem, ou seja, a origem das palavras. E eu percebo, pelas visualizações, que as pessoas não se interessam muito quando eu posto vídeos sobre origem das palavras. Na verdade, o diário de bordo origem nada mais é do que uma etimologia, ou seja, estudo da palavra. A palavra etimologia vem do grego etmos, real, verdadeiro, mais logos, estudo, descrição, relato, e significa hoje o estudo científico da origem e da história das palavras. Etimologia é a parte da gramática que estuda a história ou origem das palavras e da explicação do significado das palavras através de seus elementos ou morfemas. Estuda também a composição dos vocábulos e a sua evolução, para que a gente possa entender o porquê de algumas palavras serem grafadas com S, outras com C, outras com SS e outras com SC, C cedilha, S cedilha, sendo que o som é o mesmo, o fonema é o mesmo, precisamos recorrer à etimologia, pois só assim nós saberemos a origem de cada palavra, o significado da sua raiz, a influência de outras línguas que sofreu ao longo do tempo e etc. Por isso, é um estudo tão necessário e importante dentro da nossa linguística, dentro daquilo que nós falamos, que nós usamos no nosso dia a dia. Além de ser muito interessante, a etimologia pode demonstrar origens comuns das palavras, semelhanças entre línguas diferentes, além de facilitar a nossa compreensão de palavras novas para nós, caso conheçamos a sua raiz. Por exemplo, se você sabe que a palavra erva vem do latim herba, facilmente você irá deduzir que um animal herbívoro é aquele que se alimenta de plantas. Concorda? Pois então, algumas palavras têm origem em outras línguas ou foram adaptadas de uma língua para outra, como é o caso da palavra beef, B-E-E-F, do inglês, que foi adaptada para o nosso português, bife, B-I-F-E. Este é um exemplo mais atual, mas por meio de antigos textos pode-se reconstruir a história das palavras de modo a descobrir estruturas morfológicas de línguas que nem sequer são mais utilizadas. Línguas mortas, como é o caso do latim. A partir desse estudo minucioso, podemos descobrir as origens das formas linguísticas, como os significados foram se modificando, quais eram as regras de escrita que iam também se modificando, dentre muitas outras informações. Por isso, o diário de bordo Origem, na verdade, traz para você essa gama de informações e diário de bordo Origem traz para você cultura, aprendizado. Por exemplo, algumas palavras da língua portuguesa eram escritas antigamente com PH, que tinham o mesmo som da letra F, que era inexistente no grego.
Por exemplo, farmácia se escrevia com PH. Hoje, não temos mais palavras com PH, com som de F, pois todas elas foram modificadas e são atualmente grafadas ou escritas com a letra F. Como eu já disse, antigamente, farmácia, foto, era com PH. As palavras, assim como as línguas, sofrem ciclos semelhantes aos dos seres vivos. Nascem quando uma pessoa ou uma comunidade cria uma nova palavra. Crescem quando esta palavra é difundida e passa a ser dicionarizada. Se reproduzem quando começam a dar origem a outras palavras e muitas vezes morrem quando se tornam tão ultrapassadas que as pessoas abandonam o seu uso. A etimologia, portanto, emprega esforços em estudar todos esses aspectos da língua e é indispensável para o conhecimento da mesma. Portanto, meu irmão, quando você vê lá Diário de Bordo, origem, assista, você estará aprendendo, você estará crescendo, você estará acrescentando aí no seu conhecimento. E se você, porventura, não deu muita importância aos diários de bordo origem que já foram gravados, dá um pulinho lá no canal Diário de Bordo, Eduardo Rogério, e assista os que já foram gravados. Você vai estar se enchendo de conhecimento. Tá bom, meu irmão? Então, vamos aí a mais um Diário de Bordo Origem, depois da vinheta, depois dessa explicação para você. Não sai daí não, é depois da vinheta, você vai saber a origem de várias palavras, você vai ficar surpreso, eu garanto. Bom dia. Bora lá então, já que você sabe agora porquê do Diário de Bordo Origem. Se palavrões geralmente começam com termos inocentes, o efeito oposto também acontece. Palavras que surgiram como metáforas sexuais, com a mudança da língua ao longo dos séculos, ou por terem origem em termos estrangeiros, acabam dita na mais perfeita inocência. Vou dar alguns exemplos aqui para você nesta manhã. Orquídea. Orquídea, todo mundo conhece essa palavra, né? Que é o nome de uma flor, de uma planta, né? Para o olhar moderno, em metáforas artísticas, a flor se identifica com a anatomia feminina. Isso mesmo que você ouviu. A flor se identifica com a anatomia feminina. Os gregos, porém, viram outra coisa. A palavra vem do grego orchis, que significa testículos. É que as raízes de algumas orquídeas têm um formato que lembra essa parte do corpo humano. Olha aí como você já começou a ficar surpreso, né? Então, vamos aí a outra, baunilha. Quando os espanhóis foram apresentados à planta cultivada pelos nativos, a apelidaram de vainídia. Vainídia, diminutivo de vaina, em português, bainha. Vaina tem origem na palavra latina vagina, que significa estojo ou bainha, que cobria a lâmina de uma espada. E vagina, a explicação é que a planta envolvia e abrigava os grãos.
está aí, né? E o uso, muitas vezes, da palavra é que distorce a própria palavra. Então vamos aí à palavra seminário. A palavra vem do latim seminarium, que quer dizer viveiro de plantas. Ela tem origem em outra palavra em latim, semen, que significa sementes, e também originou o termo em português sêmen. A ideia é que em um seminário são semeadas ideias e conhecimentos, são lançadas sementes. Vamos aí para outra palavra, porcelana. Com certeza você já ouviu várias vezes esta palavra, né? Prato de porcelana, jogo de porcelana, né? Xícara de porcelana e assim por diante. Aí tem várias, principalmente no século passado era muito usado. A insólita assimilação se deve ao fato do termo ter origem na palavra italiana porcelana, que se refere às conchas de búzios, devido à aparência lisa e brilhante. Contudo, a palavra deriva de porcela, traduzido como porca jovem. A história, infelizmente, não registrou quem notou a semelhança das conchas com a vulva do animal. Mas o fato é que isto foi relacionado, né? Relacionaram uma coisa com a outra. Abacate, fruta, né? Aqui no Brasil, todos conhecem o abacate. Bom, o termo vem de ahuacaute, que na língua asteca, nahuatl, significa testículo. A semelhança é óbvia, não tem como ser desvista. E desculpe a quem acabamos de estragar o gosto por vitaminas e guacamoles, é que eles olhavam assim o abacate aberto, né, em duas partes, e o caroço exato assim do abacate tinha para eles essa aparência. Punk, né? Alguns dizem punk, mas é punk. O termo foi utilizado pela primeira vez durante a Idade Média, por Shakespeare. É isso mesmo, o termo punk foi usado pela primeira vez durante a Idade Média por Shakespeare. Em suas obras, o dramaturgo usou a palavra taffety, punk, para descrever as prostitutas bem vestidas da época. Ao longo dos séculos, passou a designar um rufião. Ou, para você entender o que era um rufião, no nosso termo aqui, um cafetão. Um desviante sexual masculino. E daí, qualquer pessoa desprezível. Na época, o surgimento da subcultura punk queria dizer, particularmente, alguém jovem e desprezível. Esta é a origem, né? Você tem que entender que eu estou aqui dizendo da origem das palavras, tá bom? Mastodonte. Você já ouviu essa palavra? Mastodonte. Então, julgue você próprio a imaginação do paleontólogo Georges Cuvier. Ao descobrir um elefante gigante, ele pensou em mamilos. Achou que os dentes do bicho eram semelhantes a eles. Assim, fez uma junção com masto, que em grego significa mama, e odonte, dente.
dente de mamas. Não, olha bem a origem dessa palavra, dessa expressão, né? Tadinho lá do elefante grande, né? Mastodonte, mamute, né? Mas vamos aí a mais outra palavra ainda, não acabou ainda não. Recuar. Assim como os termos recular em espanhol, rinculare em italiano e reculer em francês, a palavra é derivada do latim reculare, que quer dizer literalmente andar com o traseiro para trás. Andar com o traseiro para trás. Recuar. Tire aí as suas próprias conclusões, né? Mais uma palavra, esculachar. O termo chegou ao Brasil com os imigrantes italianos no início do século XX. Sculacciare, que esculachar, quer dizer dar palmadas na bunda, principalmente no bumbum de crianças. E tem origem em culo, que quer dizer nádegas. Você aí de repente está se perguntando, né? Nossa, como é que pode, né? Babaquice. Babaca. Termo africano de origem bantu. Era utilizado para se referir de forma vulgar ao órgão sexual feminino. E até poucas décadas atrás ainda era considerado um palavrão. O derivado babaquice indicava o ato de focinhar a babaca, isto é, fazer sexo oral em mulher. Algo que os homens do passado achavam uma babaquice. E a marcha do progresso segue adiante. Pois é, meu irmão. Você está surpreso? Também fiquei quando das pesquisas sobre todas essas origens, né, que eu trouxe aqui para você. E 4 que não tem nada a ver com sexo. Estes são casos de etimologia popular. Palavras que parecem ter uma origem óbvia e chula, nesses casos, mas que tem outra. Por exemplo, coitado. Nada a ver com coito. Vem do latim vulgar coctare, derivado de cogere, forçar, alguém forçado a fazer algo. Testemunha, o latim testes, significava tanto testículo quanto testemunha. Mas a teoria mais aceita é que essa palavra tenha vindo do proto-indo-europeu tristes, terceiro, a terceira parte no processo. É o testículo que deriva da testemunha, pois a testemunha, a masculinidade de alguém. Meu irmão, talvez tenha acrescentado algo aí para você, talvez você ache tudo isso banalidade, e talvez você tenha achado até bacana, né? Uma palavra que não vem de bacanal, mas do espanhol argentino bacano, o chefão, o poderoso. Nota-se a origem em expressões como os bacanas. E aporrinhar? Aporrinhar de bater em alguém com uma porra. Não é um palavrão. Opa, não é um palavrão, mas o nome de uma arma medieval. Porrete é diminutivo de porra, também chamada de clava ou massa. Uma arma contundente que só se tornou palavrão por metáfora bem depois. Agora sim,
agora sim acabou e eu espero ter acrescentado conhecimento aí à sua cultura, à sua pessoa. E muito obrigado pela compreensão e que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e até a próxima página do Diário de Bordo. Bom dia. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!